Eu sei que muita gente diz que humilhação tem prazo de validade, que o tempo cura, que a gente esquece, que segue em frente. Mas essas pessoas nunca sentiram champanhe escorrendo pelo corpo enquanto 40 pessoas riam. Nunca viram o próprio filho abaixar os olhos, fingindo não perceber. Nunca ficaram paralisadas no meio de uma festa, segurando um presente que custou 1/3 do salário, ouvindo a própria nora transformar sua existência em piada. Meu nome é Marlene Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos. E essa história começa numa noite de sábado, no salão de festas de um condomínio de luxo em Curitiba, onde eu descobri que tinha me tornado invisível para as pessoas que eu mais amava. Era o aniversário de 35 anos da minha nora, Viviane. Uma festa elegante, com buffet completo, garçons circulando, arranjos de flores que deviam custar mais do que minha aposentadoria inteira. Eu tinha recebido o convite por mensagem de texto, enviado pelo meu filho Renato, 3 dias antes do evento. 3 dias. Como se eu fosse uma conhecida qualquer que ele lembrou de incluir na lista de última hora. Mas eu fui. Claro que fui. Porque era a festa da esposa do meu filho, porque meu neto Pedro estaria lá, porque eu ainda acreditava que família era família, independente de como me tratavam. Escolhi meu melhor vestido, um azul marinho que Osvaldo, meu marido, tinha me dado no nosso último aniversário de casamento. Ele dizia que combinava com meus olhos. Passei a tarde no salão arrumando o cabelo, pintei as unhas, coloquei os brincos de pérola que eram da minha mãe. Queria estar bonita. Queria que eles tivessem orgulho de me apresentar. O presente eu escolhi com todo cuidado. 2 semanas antes, num almoço raro em que Viviane apareceu na minha casa, ela comentou sobre um conjunto de panelas importadas que tinha visto numa loja do shopping. Disse que eram lindas, que cozinhava muito melhor em panela de qualidade, que um dia compraria. Guardei o nome da marca, pesquisei o preço e quase engasguei. Mas era para minha nora, para da esposa do meu filho. Então fui até a loja e paguei, em 3 vezes no cartão, aquele conjunto que ela tanto queria. Cheguei ao condomínio de Uber, porque Renato disse que não tinha espaço no carro. Estavam levando a decoração, os doces, não sei mais o quê. Eu entendi. Ou fingi entender. O porteiro me olhou com desconfiança quando disse que ia para a festa do apartamento 1402. Precisei mostrar a mensagem do convite no celular para ele liberar minha entrada. Subi pelo elevador de serviço, porque o social estava reservado para os convidados que chegavam de carro. Quando entrei no salão, a festa já estava animada. Música alta, pessoas conversando em grupos, garçons oferecendo taças de champanhe e canapés. Procurei meu filho com os olhos e o encontrei num canto, conversando com um grupo de homens de terno. Ele me viu, acenou de longe, mas não veio me cumprimentar. Fez um gesto indicando que estava ocupado e voltou à conversa. Fiquei parada na entrada por alguns minutos, sem saber para onde ir. Não conhecia quase ninguém ali. Eram os amigos de Viviane, os colegas do banco onde ela trabalhava antes de casar, os vizinhos do condomínio. Pessoas que me olhavam de cima a baixo, avaliando meu vestido, meu cabelo, minha presença. Uma senhora de quase 70 anos, sozinha, segurando uma sacola de presente, claramente deslocada naquele ambiente. Foi quando Viviane me viu. Ela estava no centro do salão, rodeada de amigas, usando um vestido dourado justo que brilhava sob as luzes. Veio na minha direção com aquele sorriso que eu já conhecia, o sorriso que ela usava quando queria parecer simpática na frente dos outros. Ela me disse: "Dona Marlene, que bom que a senhora veio. Pensei que não viesse mais." Eu respondi que não perderia o aniversário dela por nada. Entreguei o presente, expliquei que era aquele conjunto de panelas que ela tinha comentado. Viviane pegou a sacola, olhou para dentro e seu sorriso mudou. Ficou menor, mais afiado. Ela me disse para esperar, que ia abrir na frente de todo mundo para agradecer. Eu devia ter percebido naquele momento. Devia ter visto o brilho nos olhos dela, aquele brilho que não era de gratidão. Mas eu quis acreditar. Quis pensar que ela estava genuinamente feliz. Viviane subiu num pequeno palco improvisado e pediu atenção. O DJ baixou a música. Todas as 40 pessoas se viraram para olhar. Ela segurava minha sacola de presente nas mãos, balançando como se fosse um troféu. Ela disse com a voz amplificada pelo microfone: "Gente, olha que fofo! Minha sogra me deu um presente. Vamos ver o que é?" Abriu a sacola, tirou a caixa, mostrou as panelas.
O silêncio durou apenas um segundo antes que ela continuasse. E naquele segundo, eu ainda tinha esperança. Viviane disse: "Panelas, a sogra quer que eu cozinhe mais, gente." Será que ela não entendeu que a gente tem 2 funcionárias em casa? Será que ela acha que eu passo o dia na cozinha igual ela passava? As risadas começaram baixas, constrangidas. Mas Viviane não parou. Ela olhou diretamente para mim, no canto do salão, e continuou falando. "Brincadeira, gente. Dona Marlene é muito querida. Sempre aparece nas festas, sempre traz presentinho. Sabe como é, né? Sogra é igual visita." Depois de 3 dias, começa a feder. O salão explodiu em gargalhadas. Eu vi rostos se contorcendo de riso, pessoas se apoiando umas nas outras, alguns até batendo palmas. Vi os pais de Viviane sentados na mesa principal, rindo e acenando para a filha como se ela tivesse feito a piada mais inteligente do mundo. E vi meu filho. Renato estava parado perto do bar, com uma taça na mão, olhando para o chão. Ele não riu, mas também não disse nada. Não me defendeu. Não pediu para ela parar. Simplesmente ficou ali, em silêncio, enquanto sua mãe era transformada em motivo de chacota. Eu não consegui me mexer. Minhas pernas tinham virado concreto. Meu corpo inteiro estava paralisado. O rosto queimava de vergonha. Os olhos ardiam querendo chorar. Mas eu não ia dar esse gosto. Não ali. Não na frente daquela gente toda. Viviane desceu do palco e voltou para o grupo de amigas, ainda rindo da própria piada. A música voltou, as conversas recomeçaram e eu fiquei ali, no meu canto, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Foi então que uma das amigas de Viviane veio na minha direção. Uma loira de vestido vermelho, salto alto, maquiagem carregada. Ela segurava uma taça de champanhe e caminhava olhando para o celular, fingindo não me ver. Quando chegou perto, esbarrou em mim com o ombro e o champanhe inteiro derramou no meu vestido. Ela disse: "Ai, desculpa, nossa, que desastrada eu sou." Mas ela não estava nem um pouco arrependida. Eu vi o sorriso de canto. Vi o olhar que ela trocou com Viviane do outro lado do salão. Aquilo não foi acidente. Foi proposital. Foi mais uma camada de humilhação para completar a noite. Olhei para baixo e vi a mancha se espalhando pelo tecido azul marinho. O vestido que Osvaldo me deu. O vestido que eu guardava com tanto carinho, que usava apenas em ocasiões especiais. Estava arruinado. E junto com ele, qualquer resto de dignidade que eu ainda tentava manter. Fui para o banheiro sem dizer nada. Tranquei a porta, molhei papel toalha, tentei limpar a mancha. Mas champanhe em tecido escuro não sai assim. A mancha estava lá, enorme, bem no meio do vestido, como uma marca que todo mundo veria. E foi ali, naquele banheiro, debaixo daquela luz branca de hospital, que eu me olhei no espelho e não reconheci a mulher que vi. Quem era aquela pessoa? Aquela senhora de cabelos grisalhos, olhos vermelhos de lágrimas contidas, vestido manchado, sozinha num banheiro de festa de gente rica? O que tinha acontecido com Marlene, a mulher que criou um filho com amor infinito, que construiu uma família, que dedicou a vida inteira aos outros? Eu tinha me tornado invisível. Não, pior que isso. Eu tinha me tornado um incômodo. Uma presença indesejada que as pessoas toleravam por obrigação. A sogra que fede depois de 3 dias. A velha que não entende que os tempos mudaram. A mãe que não percebe que já não tem mais lugar. Fiquei naquele banheiro por 20 minutos. Quando saí, a festa continuava como se nada tivesse acontecido. Ninguém veio perguntar se eu estava bem. Ninguém notou minha ausência. Ninguém se importou. Peguei minha bolsa, meu casaco e saí pela porta dos fundos. Chamei um Uber na calçada do condomínio, esperando no frio da noite curitibana, com o vestido ainda úmido grudando na pele. O motorista me perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que era só cansaço. Ele não insistiu. Cheguei em casa perto da meia-noite. A casa estava escura, silenciosa, do jeito que fica desde que Osvaldo partiu há 9 anos. O mesmo sobrado de sempre, com as paredes que viram meu filho crescer, com a cozinha onde preparei milhares de refeições, com o quarto onde vivi as melhores e piores noites da minha vida. Acendi a luz da sala e o silêncio me abraçou. Não era um silêncio ruim. Era o silêncio de uma casa que me conhecia, que me aceitava, que não me julgava.
Ali dentro, eu não era a sogra que fedia. Era apenas Marlene, a dona da casa, a viúva que aprendeu a viver sozinha. Fui direto para o quarto. Tirei o vestido manchado devagar, sentindo o tecido úmido se desprender da pele. Olhei para a mancha de champanhe uma última vez, antes de jogar no cesto de roupa suja. Aquele vestido nunca mais seria o mesmo. E talvez eu também não fosse. Vesti minha camisola velha, aquela de algodão desbotado que uso há mais de 10 anos. Deitei na cama, olhando para o teto, esperando o sono que não veio. O relógio na parede marcava as horas, e cada tique parecia repetir a risada daquelas pessoas, a voz de Viviane, o silêncio do meu filho. Foi quando olhei para a foto de Osvaldo na cabeceira. Meu marido, meu companheiro de quase 4 décadas, o homem que me ensinou tudo sobre dignidade e respeito próprio. Ele estava sorrindo naquela foto, com o olhar calmo de sempre, como se estivesse me dizendo alguma coisa. E então, eu ouvi a voz dele na minha memória. Uma frase que ele repetia sempre, em qualquer situação que envolvesse dinheiro, negócios ou família. Uma frase que eu tinha ouvido centenas de vezes, mas que naquela noite ganhou um significado completamente novo. Ele dizia: Marlene, amor é amor, mas papel é papel. Nunca assine nada sem entender, nunca empreste nada sem registrar. Porque no fim das contas, a verdade está sempre nos documentos. Levantei da cama como se tivesse levado um choque elétrico. O coração disparou, as mãos tremiam, mas não era medo, era outra coisa. Era como se uma porta que estava trancada há anos tivesse se aberto de repente. Fui até o armário do corredor, aquele armário antigo de madeira maciça que Osvaldo comprou quando nos casamos. No fundo, atrás de certidões amareladas e contas pagas há décadas, estava a pasta preta. A pasta que Osvaldo organizou nos últimos meses de vida, quando já sentia que o coração não ia aguentar muito mais tempo. A pasta que ele me fez prometer que guardaria para sempre, porque um dia eu ia precisar. Naquela época, eu não entendi direito. Achei que era coisa de contador, mania de organização. Mas Osvaldo insistiu. Sentou comigo na mesa da cozinha, explicou cada documento, me fez repetir onde estava guardado. E antes de terminar, ele segurou minha mão e disse uma frase que ficou gravada. Marlene, se um dia nosso filho esquecer quem você é, esses papéis vão lembrar ele. Eu chorei naquele dia, achando que ele estava sendo dramático. Renato nunca esqueceria de mim. Era meu filho, meu único filho, o menino que eu criei com tanto amor. Como poderia esquecer? Mas Osvaldo conhecia as pessoas melhor do que eu. Ele via o que eu me recusava a ver. Sentei na cama com a pasta no colo e comecei a ler. Contrato social do restaurante Sabor e Alma, datado de 2008. Participação societária. Renato Ferreira dos Santos, 60%. Osvaldo Ferreira dos Santos e Marlene Ferreira dos Santos, 40%. Cláusulas de proteção, direitos de sócios minoritários, condições de dissolução. E anexo ao contrato o testamento de Osvaldo, especificando que toda a participação dele passaria para mim em caso de falecimento. Li e reli cada palavra, e com cada linha eu sentia algo mudando dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza, era clareza. Uma clareza gelada, cortante, como uma lâmina afiada atravessando anos de névoa. Eu não era a sogra invisível que eles achavam. Eu não era a velha inútil que estavam descartando. Eu era dona de 40% de tudo que eles tinham construído. E se quisesse, poderia fazer aquele castelo de cartas ruir com uma única assinatura. Fechei a pasta e olhei novamente para a foto de Osvaldo. Dessa vez, eu também estava sorrindo. Porque naquela noite, pela primeira vez em muitos anos, eu sabia exatamente o que precisava fazer. Para vocês entenderem o peso daquela pasta preta nas minhas mãos, eu preciso voltar no tempo. Preciso contar como uma mulher que dedicou a vida inteira à família acabou sendo tratada como um móvel velho que ninguém quer, mas também ninguém tem coragem de jogar fora. Eu me casei com Osvaldo Ferreira dos Santos em 1980, quando tinha 22 anos. Ele tinha 25, era recém-formado em contabilidade e trabalhava numa empresa de transportes no centro de Curitiba. Não era rico, não era bonito do jeito que as novelas mostram, mas tinha algo que me conquistou no primeiro encontro.
Ele me olhava nos olhos quando eu falava. Parece pouco, mas naquela época, homem que prestava atenção em mulher era raridade. Nosso casamento foi simples. Cerimônia na igreja do bairro, recepção na casa dos meus pais, lua de mel em Florianópolis, porque era o que a gente podia pagar. Alugamos um apartamento de 2 quartos e começamos nossa vida juntos, com uma geladeira usada, um fogão de 4 bocas e muito sonho guardado no peito. Osvaldo trabalhava de dia e estudava à noite para conseguir promoções. Eu trabalhava como secretária numa clínica médica, juntando cada centavo para realizar nosso maior sonho, a casa própria. A gente não saía para jantar, não comprava roupa nova, não viajava nas férias. Todo o dinheiro que sobrava ia para a poupança da casa. Em 1982, quando eu tinha 24 anos, descobri que estava grávida. Renato nasceu numa madrugada de inverno, no hospital público, depois de 16 horas de trabalho de parto. Quando colocaram aquele bebê nos meus braços, eu soube que minha vida tinha mudado para sempre. Ali estava o motivo de tudo. Ali estava a razão de cada sacrifício. Larguei o emprego para cuidar do Renato em tempo integral. Osvaldo insistiu. Disse que filho precisava de mãe presente, que ele daria um jeito de sustentar a casa sozinho. E deu. Fez horas extras, pegou trabalhos de contabilidade por fora, dormia 4 horas por noite para dar conta de tudo. Nunca reclamou. Nunca jogou na minha cara. Dizia que era o dever dele como pai e marido. Quando Renato tinha 5 anos, finalmente conseguimos comprar nosso sobrado. Não era grande, não era em bairro nobre, mas era nosso. Lembro do dia em que pegamos as chaves. Osvaldo me abraçou na sala vazia e disse que a partir dali ninguém mais ia mandar na gente. Aquela casa era nossa fortaleza. Criei Renato com todo o amor que uma mãe pode dar. Acordava cedo para preparar o café da manhã. Levava na escola, ajudava na lição de casa. Ficava acordada nas noites de febre. Ensinei ele a ler, a andar de bicicleta, a ser educado com os mais velhos. Osvaldo, quando chegava do trabalho, sentava com ele na varanda e contava histórias, explicava como o mundo funcionava, passava os valores que acreditava. Renato foi um menino fácil de criar, estudioso, obediente, carinhoso. Me dava beijo antes de dormir, fazia cartão no Dia das Mães, dizia que quando crescesse ia comprar uma casa enorme para a gente morar junto. Eu guardava cada cartão, cada desenho, cada prova com nota boa. Tenho uma caixa cheia dessas lembranças até hoje. Quando ele entrou na adolescência, as coisas mudaram um pouco, como muda com todo jovem. Ficou mais calado, mais reservado, passava horas no quarto ouvindo música. Mas nunca foi desrespeitoso. Nunca levantou a voz para mim ou para o pai. A gente tinha orgulho de dizer que nosso filho era diferente. Aos 18 anos, Renato entrou na faculdade de gastronomia. Foi uma surpresa para todo mundo. A gente esperava que ele fosse fazer administração ou contabilidade, seguir os passos do pai. Mas ele chegou um dia com um folheto do curso e disse que o sonho dele era ser chefe de cozinha. Que queria abrir um restaurante, criar pratos, fazer as pessoas felizes através da comida. Osvaldo ficou em silêncio por um longo tempo. Eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio dele quando estava pensando em algo sério. Depois de alguns minutos, ele olhou para o filho e disse apenas: "Se é isso que você quer, a gente apoia, mas vai ter que se dedicar de verdade." E Renato se dedicou. Se formou com honras, fez estágios em restaurantes renomados, aprendeu tudo o que podia sobre o ramo. Aos 25 anos, ele veio com a proposta que mudaria nossas vidas. Queria abrir o próprio restaurante. O problema era o dinheiro. Para montar um restaurante do jeito que ele sonhava, precisava de um investimento alto. Renato tinha juntado alguma coisa trabalhando, mas não era nem perto do necessário. Ele veio conversar com a gente numa noite de domingo, depois do jantar, com uma pasta cheia de planilhas e projeções. Osvaldo analisou tudo com cuidado. Fez perguntas, apontou riscos, pediu mais informações. Passou uma semana estudando o projeto antes de dar qualquer resposta. E quando finalmente chamou Renato para conversar, eu estava junto. Meu marido disse que acreditava no sonho do filho. Disse que via potencial no projeto, que o mercado de gastronomia em Curitiba estava crescendo, que Renato tinha talento e dedicação. E então disse que a gente ia ajudar. Ia investir R$ 180 mil
praticamente toda a nossa reserva de uma vida inteira, no restaurante do nosso filho. Renato chorou. Abraçou o pai, me abraçou, prometeu que não ia decepcionar. Disse que ia devolver cada centavo assim que o restaurante desse lucro, que a gente não ia se arrepender. Mas Osvaldo não parou por aí. Ele olhou para o filho com aquela seriedade que eu conhecia bem e disse: Renato, eu acredito em você, mas negócio é negócio e família é família. A gente vai fazer isso direito, com contrato, com sociedade, com tudo registrado. Não porque eu desconfie de você, mas porque é assim que se protege todo mundo. Renato hesitou. Disse que não precisava de contrato, que éramos família, que confiança era o que importava. Mas Osvaldo foi firme. Explicou que contrato não era falta de confiança, era segurança. Que se desse tudo certo, o papel não faria diferença nenhuma. Mas se desse errado, o papel protegeria todo mundo de brigas e ressentimentos. No final, Renato concordou. Fomos ao cartório, registramos o contrato social do restaurante Sabor e Alma. Renato ficou com 60% como sócio-operador, responsável pelo dia a dia. E Osvaldo e eu ficamos com 40% como sócios investidores, com direito à participação nos lucros e voto em decisões importantes. O restaurante abriu em março de 2008, numa rua movimentada do bairro Batel. A inauguração foi emocionante. Renato de avental branco, recebendo os primeiros clientes, apresentando o cardápio que ele mesmo criou. Osvaldo e eu ficamos numa mesa no canto, observando tudo com lágrimas nos olhos. Nosso menino tinha conseguido. Nosso sacrifício tinha valido a pena. Os primeiros meses foram difíceis, como é difícil todo começo de negócio. Mas aos poucos, o Sabor e Alma foi conquistando clientes. As avaliações eram positivas, os jornais começaram a fazer matérias, o boca a boca trouxe cada vez mais gente. Em menos de um ano, o restaurante já estava dando lucro. Renato estava radiante. Trabalhava de manhã até à noite, mas nunca reclamava. Dizia que estava vivendo o sonho dele, que não trocaria aquilo por nada. E a gente via, no brilho dos olhos dele, que era verdade. Foi nessa época que Osvaldo começou a sentir os primeiros sintomas. Cansaço excessivo, falta de ar, dores no peito que ele insistia em ignorar. Eu implorava para ele ir ao médico, mas ele dizia que era só estresse, que ia passar. Homem daquela geração, não gostava de admitir fraqueza. Quando finalmente aceitou fazer exames, o diagnóstico veio como uma sentença. O coração de Osvaldo estava comprometido. Anos de trabalho excessivo, de noites mal dormidas, de estresse acumulado, tinham cobrado seu preço. O médico foi direto. Ele precisava diminuir o ritmo, tomar medicação, mudar de vida. Caso contrário, o coração não aguentaria. Osvaldo ouviu tudo em silêncio. Quando saímos do consultório, ele segurou minha mão e disse: Marlene, a gente precisa organizar as coisas. Caso eu não esteja aqui, você precisa estar protegida. Eu não queria ouvir aquilo. Não queria pensar na possibilidade de perder meu marido, meu companheiro de quase 30 anos. Mas Osvaldo insistiu. Nos meses seguintes, ele organizou todos os nossos documentos. Atualizou o testamento, especificando que a participação dele no restaurante passaria integralmente para mim. Incluiu cláusulas de proteção, condições de dissolução, direitos que eu poderia exercer se fosse necessário. Ele me explicou tudo, várias vezes, até ter certeza de que eu tinha entendido. Me mostrou onde ficava cada documento, me fez repetir as instruções. E numa noite, sentado na cama, ele me disse a frase que ficou gravada para sempre na minha memória. Ele disse: Marlene, se um dia nosso filho esquecer quem você é, esses papéis vão lembrar ele. Eu conheço o Renato, ele é um bom menino, mas a vida muda as pessoas, e você precisa estar preparada para qualquer coisa. Eu chorei muito naquela noite. Disse que ele estava sendo dramático, que Renato nunca ia me esquecer, que éramos uma família unida. Osvaldo me abraçou e não respondeu. Apenas me abraçou, como se soubesse de algo que eu ainda não conseguia ver. 8 meses depois, numa manhã de domingo, Osvaldo se foi. Eu tinha ido preparar o café, como fazia todo dia. Quando voltei para a varanda com a xícara na mão, ele estava sentado na cadeira de sempre, com o jornal no colo, mas já não estava mais ali. O coração tinha parado de bater enquanto eu fervia a água. O velório foi uma névoa.
Renato ficou do meu lado o tempo todo, segurando minha mão, dizendo que eu não estava sozinha. O restaurante fechou por 3 dias em respeito. Os funcionários mandaram flores, os clientes mandaram mensagens. Todo mundo dizia que Osvaldo era um homem bom, um homem íntegro. E era mesmo. Nos meses seguintes, eu tentei reconstruir minha vida. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Mas eu tinha Renato. Ele aparecia quase todo dia, trazia comida do restaurante, ficava conversando comigo até tarde. Dizia que eu era a pessoa mais importante da vida dele, que nunca ia me abandonar. E eu acreditei. Por que não acreditaria? Era meu filho. O menino que eu criei, que eu amamentei, que eu vi dar os primeiros passos. O homem que chorou no meu ombro quando o pai partiu. Foi 2 anos depois que Viviane apareceu. Renato a trouxe para jantar numa noite de sábado, todo animado, dizendo que tinha conhecido alguém especial. Ela era bonita, elegante, trabalhava no banco. Sorriu para mim, elogiou a casa, disse que Renato só falava coisas boas a meu respeito. Eu quis gostar dela. Quis acreditar que meu filho tinha encontrado uma boa companheira. Mas algo no olhar de Viviane me incomodava. Um brilho calculista, uma frieza por trás do sorriso. Osvaldo teria percebido na hora, mas Osvaldo não estava mais ali para me alertar. O namoro foi rápido. Em menos de 1 ano, estavam noivos. Em 2 anos, casados. E a partir dali, tudo começou a mudar. No início, eram pequenas coisas. Viviane sugeria que eles não podiam jantar comigo toda semana porque tinham compromissos. Depois, as visitas foram ficando mais espaçadas. Os telefonemas, mais curtos. As desculpas, mais frequentes. Quando Pedro nasceu, eu achei que as coisas melhorariam. Finalmente a avó. Finalmente poderia ajudar, ser útil, fazer parte da vida deles. Mas Viviane me manteve à distância. Dizia que eu pegava o bebê errado, que fazia barulho demais, que minha casa era inadequada para uma criança. Renato assistia a tudo calado. Às vezes concordava com a esposa, às vezes fingia não ouvir. O filho que prometeu nunca me abandonar tinha se transformado num estranho que me visitava por obrigação. E a sociedade no restaurante? Nunca mais foi mencionada. Quando o assunto surgia, Viviane mudava de conversa. Renato dizia que estava tudo sob controle, que eu não precisava me preocupar. Os lucros que teoricamente me pertenciam nunca apareceram na minha conta. Eu deixei passar. Ano após ano, deixei passar. Porque era meu filho, porque eu não queria causar problemas, porque achava que amor de mãe significava engolir calada. Até aquela festa, até aquele vestido manchado, até aquela pasta preta que Osvaldo deixou para me proteger. Meu marido sabia. Mesmo antes de partir, ele sabia que um dia eu ia precisar daqueles documentos. E finalmente, 9 anos depois, eu estava pronta para usá-los. Na manhã seguinte à festa, eu acordei diferente. Não sei explicar direito, mas era como se alguém tivesse trocado uma peça dentro de mim durante a noite. A Marlene, que dormiu chorando, não era a mesma que acordou com o sol entrando pela janela. Levantei às 6 da manhã, tomei um banho demorado, preparei meu café com calma. Sentei na mesa da cozinha com a pasta preta na minha frente e reli cada documento mais uma vez. Queria ter certeza absoluta do que eu tinha nas mãos antes de dar qualquer passo. O contrato social estava ali, com todas as assinaturas reconhecidas em cartório. A participação de 40% era clara, incontestável. O testamento de Osvaldo especificava que toda a parte dele passava para mim. E havia ainda uma cláusula que eu tinha ignorado na noite anterior, talvez porque estava emocionada demais para prestar atenção nos detalhes. A cláusula dizia o seguinte: em caso de descumprimento das obrigações societárias, incluindo a não distribuição de lucros por período superior a 3 anos, o sócio minoritário poderia solicitar a auditoria completa das contas e, se comprovada a má-fé, requerer dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres. Em palavras simples, se eles não me pagaram o que me deviam por mais de 3 anos, eu tinha o direito de exigir uma investigação completa. E se ficasse provado que estavam me enganando, eu podia forçar a venda da minha parte pelo valor real de mercado, travando qualquer operação financeira da empresa até a resolução. Osvaldo era um gênio. Ele previu tudo isso. Colocou essa cláusula pensando num futuro que ele nem viveria para ver. E agora, 9 anos depois,
Aquelas palavras eram minha armadura. Mas eu não queria agir por impulso. Não queria que dissessem que eu estava sendo vingativa, que era uma velha amargurada querendo destruir a família. Eu queria fazer tudo certo, dentro da lei, com documentos e provas que ninguém pudesse contestar. Peguei meu celular e liguei para Dona Berenice, uma amiga do grupo de viúvas que frequento na igreja. O marido dela tinha sido advogado empresarial antes de se aposentar, e ela sempre falava de um colega dele que ainda atuava na área. Expliquei que precisava de uma consulta urgente, sem dar muitos detalhes. Ela me passou o número do Dr. Augusto Mendes, especialista em direito societário. Liguei na mesma hora. A secretária disse que ele só tinha horário para a semana seguinte, mas quando mencionei que era um caso envolvendo sociedade em restaurante e possível fraude contra sócio idoso, ela pediu para eu aguardar. 2 minutos depois, voltou dizendo que o doutor podia me receber naquela mesma tarde. O escritório do Dr. Augusto ficava num prédio comercial no centro de Curitiba. Era um lugar discreto, sem luxo exagerado, mas organizado e profissional. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar atento. Devia ter uns 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa. Me lembrou um pouco o Osvaldo na forma metódica de falar. Sentei na cadeira em frente à mesa dele e contei tudo. Desde o início, desde o investimento em 2008, a sociedade, a participação de 40%, os anos sem receber um centavo de lucro, as desculpas do meu filho, as humilhações da minha nora. Contei sobre a festa, sobre a piada, sobre o champanhe no vestido. E mostrei a pasta preta com todos os documentos. Dr. Augusto ouviu em silêncio, fazendo anotações num bloco. Quando terminei, ele pegou os documentos e examinou cada um com cuidado. Ficou uns 15 minutos lendo, relendo, verificando datas e assinaturas. Depois tirou os óculos, olhou para mim e disse uma frase que mudou tudo. Ele disse: "Dona Marlene, a senhora sabe que tem uma bomba nas mãos, não sabe?" Eu respondi que estava começando a entender. Ele explicou a situação de forma clara. O restaurante Sabor e Alma, que começou com uma única unidade, agora tinha 3 filiais em Curitiba. Segundo informações públicas disponíveis na junta comercial, o faturamento anual estimado era de alguns milhões de reais. E eu, como sócia de 40%, tinha direito a uma fatia proporcional dos lucros de todos esses anos. Mas não era só isso. Ele descobriu algo que eu desconhecia. O restaurante tinha um financiamento em andamento com um banco grande. Um pedido de crédito de R$ 1.200.000 para abrir a 4ª unidade. E para conseguir esse dinheiro, eles tinham apresentado a documentação societária ao banco, incluindo o contrato original que me listava como sócia. O problema é que em nenhum momento eles me consultaram sobre essa operação. Nenhuma assinatura minha, nenhuma autorização. E segundo o contrato social, qualquer financiamento acima de determinado valor precisava da aprovação de todos os sócios. Dr. Augusto me olhou por cima dos óculos e perguntou: "Dona Marlene, a senhora quer resolver isso de forma amigável ou quer exercer seus direitos de forma oficial?" Eu pensei por alguns segundos. Pensei no rosto do meu filho, no abraço que ele me deu quando o pai partiu, nas promessas que ele fez. Pensei também na piada de Viviane, nas risadas daquelas pessoas, no vestido manchado, e respondi com toda a calma que consegui reunir. Eu disse que queria exercer meus direitos, mas queria fazer de forma legal, documentada, sem dar margem para acusações de que eu estava agindo por mágoa. Doutor. Augusto sorriu pela primeira vez. Disse que eu estava tomando a decisão certa, e então me explicou o plano. O primeiro passo seria enviar uma notificação formal ao restaurante solicitando acesso aos balanços e demonstrativos financeiros dos últimos 5 anos. Como sócia, eu tinha esse direito garantido por lei. Se eles se recusassem ou demorassem demais, isso já seria uma irregularidade que poderíamos usar. O segundo passo seria comunicar oficialmente ao banco sobre minha posição societária e questionar se minha autorização havia sido incluída no processo de financiamento. Se não tivesse, o banco seria obrigado a suspender a análise até regularização. Assinei uma procuração dando poderes ao Dr. Augusto para agir em meu nome. Paguei os honorários iniciais que ele fez questão de parcelar porque sabia que eu vivia de aposentadoria. E saí daquele escritório sentindo algo que não sentia há anos,
controle sobre minha própria vida. A notificação foi enviada na segunda-feira. A comunicação ao banco na terça. E então, eu esperei. Não precisei esperar muito. Na quarta-feira, exatamente uma semana depois da festa de aniversário de Viviane, meu telefone tocou às 9h30 da manhã. Era Renato. A voz dele estava irreconhecível, uma mistura de pânico e confusão que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse: "Mãe, o que está acontecendo? O banco me ligou dizendo que tem uma pendência societária, que tem uma sócia contestando a operação. Que sócia é essa? Do que eles estão falando?" Meu coração acelerou, mas mantive a voz calma. Respondi que eu era a sócia de quem eles estavam falando. Que eu e o pai dele sempre fomos donos de 40% do Sabor e Alma. Que isso estava registrado em cartório desde 2008. O silêncio do outro lado da linha durou tanto que pensei que a ligação tinha caído. Depois, Renato falou de novo, a voz falhando. Ele perguntou: "Mãe, você está me dizendo que você travou meu financiamento? O financiamento de R$ 1.200.000 que eu preciso para abrir a nova unidade?" Respondi que eu não tinha travado nada, que o banco tinha feito a própria verificação e descoberto que havia uma sócia que não tinha sido consultada, que eles estavam apenas cumprindo o procedimento legal. E então fiz a pergunta que ficou engasgada na minha garganta por anos. Perguntei: "Renato, você nunca contou para a Viviane que eu sou sua sócia? Em todos esses anos, você nunca mencionou?" Ele não respondeu. Não precisava. O silêncio já era resposta suficiente. Disse para ele que a gente precisava conversar pessoalmente, que tinha muita coisa a ser resolvida. Mas que primeiro ele precisava entender uma coisa. Eu não era a velha descartável que eles achavam. Eu tinha direitos, tinha documentos, tinha um advogado. E dessa vez eu não ia engolir calada. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Não de medo, de adrenalina. Era como se uma represa tivesse se rompido depois de anos segurando água. Tudo que eu guardei, tudo que engoli, tudo que fingi não ver, estava finalmente transbordando. Fui até a cozinha preparar um chá para me acalmar. Mas antes que a água fervesse, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e meu estômago afundou. Era a Viviane, sozinha, parada na minha porta com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela. Desespero. Abri a porta devagar. Ela entrou sem esperar convite, os saltos altos batendo no piso da sala como se fossem martelos. Estava descabelada, a maquiagem borrada, as mãos tremendo. Nada daquela mulher elegante e controlada que eu conhecia. Ela começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A voz saía em jatos, atropelada, quase histérica. Ela disse: "Dona Marlene, o que a senhora está fazendo? A senhora quer destruir a gente? Quer acabar com tudo que o Renato construiu? A senhora tem noção do que esse financiamento significa para nós? É a expansão do restaurante, são empregos, é o futuro da nossa família. E a senhora está travando tudo por causa de quê? De uma piada? De uma brincadeira inocente?" Eu deixei ela falar. Cada palavra que saía da boca dela confirmava o que eu já sabia. Ela não fazia ideia de quem eu era de verdade. Achava que eu era uma velha frágil que ia se intimidar com gritos e acusações. Não sabia que eu tinha passado a vida inteira ao lado de um homem que me ensinou a nunca assinar nada sem entender. Quando ela finalmente parou para respirar, eu fui até a cozinha, desliguei o fogo debaixo da chaleira e voltei para a sala. Sentei na minha poltrona, a mesma poltrona onde Osvaldo costumava ler o jornal, e olhei para a Viviane com toda a calma que consegui. Eu disse: "Viviane, senta, a gente precisa conversar direito." Ela hesitou, mas sentou no sofá, ainda tremendo. Eu servi chá para ela, no mesmo jogo de xícaras que uso desde que casei. Ela pegou a xícara com as 2 mãos, como se precisasse de algo para se segurar. E então eu comecei a falar. Sem levantar a voz, sem acusações, sem drama, apenas fatos. Expliquei que em 2008, eu e Osvaldo investimos toda a nossa reserva de vida no sonho do nosso filho. Que esse investimento não foi empréstimo, foi sociedade. Que desde então, nunca recebi um centavo de participação nos lucros. Que durante anos pedi informações e fui ignorada. Que vi o restaurante crescer, abrir filiais, gerar dinheiro, enquanto eu continuava vivendo da aposentadoria no mesmo sobrado de sempre.
Viviane ouvia com os olhos arregalados, como se estivesse descobrindo uma história que desconhecia completamente. E talvez estivesse. Talvez Renato nunca tenha contado a ela sobre a sociedade. Talvez ele achasse que, com o pai ausente, aquele papel não valia mais nada. Mas o papel valia. E agora ela estava descobrindo quanto. Continuei falando. Contei sobre a festa, sobre a piada que ela fez na frente de 40 pessoas, sobre o champanhe derramado no meu vestido. Contei que aquele vestido era presente do meu marido, que eu guardava com carinho há anos e que agora estava manchado para sempre, assim como a imagem que eu tinha dela. Viviane tentou interromper, disse que era só brincadeira, que não queria magoar. Mas eu levantei a mão pedindo silêncio. Não tinha terminado. Disse que eu não estava fazendo nada de errado. Estava apenas exercendo direitos que sempre foram meus. Direitos que eles ignoraram por conveniência. E que se o financiamento estava travado, não era culpa minha. Era consequência das escolhas deles. Olhei nos olhos dela e disse a frase que tinha ensaiado mentalmente durante dias. Eu disse: Viviane, você fez uma piada dizendo que sogra é igual visita, que depois de 3 dias começa a feder. Pois agora você vai descobrir que essa visita que fede é dona de 40% de tudo que você achava que era seu. A cor sumiu do rosto dela. As mãos que seguravam a xícara tremeram tanto que o chá derramou no pires. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. E naquele momento, olhando para aquela mulher que passou anos me diminuindo, me excluindo, me tratando como estorvo, eu senti algo que não esperava sentir. Não era satisfação, não era alegria com o sofrimento dela. Era algo mais complexo. Era a sensação de finalmente ser vista, de finalmente existir. Viviane levantou do sofá, deixou a xícara na mesa e foi em direção à porta. Antes de sair, ela se virou e disse, com a voz quebrada: A senhora está destruindo minha família. Eu respondi, ainda sentada na minha poltrona: Não, Viviane. Eu estou reconstruindo a minha. A porta bateu. Os passos dela sumiram na escada. E eu fiquei ali, sozinha, no silêncio da minha casa, ouvindo o próprio coração bater mais forte do que tinha batido em anos. Olhei para a foto de Osvaldo na estante e poderia jurar que ele estava sorrindo. Depois que Viviane saiu batendo a porta, eu fiquei sentada na poltrona por um longo tempo. O chá que ela deixou na mesa já tinha esfriado, a xícara manchada de batom no lugar onde seus lábios tocaram a porcelana. Olhei para aquela marca vermelha e pensei em quantas vezes eu limpei marcas como aquela, em quantas vezes servi café, chá, almoço, jantar para pessoas que nunca me enxergaram de verdade. O telefone começou a tocar. Primeiro uma vez, depois outra, depois outra. Renato, Viviane, Renato de novo. Eu deixei tocar. Não estava pronta para mais conversas, não naquele momento. Precisava de silêncio para organizar o que estava sentindo. Porque a verdade é que, apesar de tudo, aquilo doía. Ver meu filho desesperado, ouvir a voz dele quebrando no telefone, saber que eu estava causando turbulência na vida dele. Uma parte de mim queria ligar de volta, dizer que estava tudo bem, que a gente esquecia aquela história e seguia em frente como sempre fizemos. Mas então eu olhava para o vestido azul marinho, ainda jogado no cesto de roupa suja. Olhava para a foto de Osvaldo na estante. E lembrava da piada, das risadas, do champanhe escorrendo pelo meu corpo enquanto meu próprio filho fingia não ver. Não, dessa vez eu não ia recuar. Os dias seguintes foram intensos. Dr. Augusto me ligava toda manhã para dar atualizações. O banco tinha oficialmente suspendido a análise do financiamento até que a situação societária fosse regularizada. O restaurante, sem o crédito aprovado, não conseguiria fechar o contrato do novo ponto comercial que já tinham negociado. Havia multas, prazos, compromissos assumidos que agora estavam todos em risco. Renato tentou me visitar 3 vezes naquela primeira semana. Nas 3 vezes, eu disse pelo interfone que não estava pronta para conversar. Na terceira vez, ele ficou parado na calçada por quase 1 hora, olhando para minha janela. Eu vi pela fresta da cortina. Meu filho, o menino que eu criei, o homem que eu ajudei a construir um sonho, parado ali como um estranho pedindo permissão para entrar. Foi difícil não descer. Foi a coisa mais difícil que já fiz. Mas eu sabia que se cedesse naquele momento, se abrisse a porta antes de resolver a situação de verdade,
tudo voltaria a ser como antes. Promessas vazias, desculpas convenientes, e eu de volta ao meu lugar de sempre, o canto invisível da família. Na segunda semana, recebi uma ligação diferente. Era o advogado de Renato, um tal de doutor Fábio, pedindo para marcar uma reunião formal entre as partes. O tom dele era educado, mas eu percebia a tensão por trás das palavras. Eles queriam negociar. Dr. Augusto me orientou a aceitar. Disse que era melhor resolver na mesa de negociação do que no tribunal, que processos judiciais eram longos, caros e desgastantes para todo mundo. Concordei, mas fiz uma exigência. A reunião seria no escritório do meu advogado, não no deles. Eu não ia me deslocar até o território inimigo. A reunião aconteceu numa quinta-feira à tarde. Cheguei ao escritório do Dr. Augusto meia hora antes, nervosa de um jeito que não sentia há anos. Vesti meu segundo melhor vestido, um verde escuro que Osvaldo também gostava, e coloquei os mesmos brincos de pérola da minha mãe. Queria me sentir forte. Queria que eles vissem que eu não era a mesma mulher da festa. Renato chegou pontualmente, acompanhado do advogado dele e, para minha surpresa, de Viviane. Ela estava diferente daquela mulher descabelada que invadiu minha casa. Tinha voltado a usar a máscara de sempre. Maquiagem impecável, roupa cara, postura ereta. Mas os olhos contavam outra história. Os olhos estavam cansados, com olheiras que a maquiagem não conseguia esconder. Sentamos em lados opostos da mesa de reunião. De um lado, eu e Dr. Augusto. Do outro, Renato, Viviane e Dr. Fábio. No meio da mesa, uma pilha de documentos que representavam anos de história, dinheiro, sacrifício. E agora, conflito. Dr. Fábio começou. Disse que seus clientes reconheciam que houve falhas na comunicação societária ao longo dos anos, que estavam dispostos a regularizar a situação e oferecer uma compensação justa à dona Marlene. Tirou uma proposta por escrito e empurrou pelo meio da mesa. Dr. Augusto pegou o papel e leu em voz alta para que eu entendesse cada detalhe. A proposta era a seguinte: eles pagariam R$150 mil à vista pela minha participação de 40%. Eu assinaria a transferência das cotas e sairia da sociedade definitivamente. Fim da história. R$150 mil. Por 40% de um negócio que faturava milhões por ano. Por quase 2 décadas de direitos ignorados. Por toda uma vida de sacrifício. Eu olhei para Renato. Ele estava com os olhos fixos na mesa, evitando o meu olhar. Viviane, ao contrário, me encarava diretamente, como se tentasse me intimidar com a força do olhar. Pedi licença e me levantei. Fui até a janela do escritório, olhando para a cidade lá embaixo, os carros passando, as pessoas caminhando, sem saber que ali em cima uma mãe estava decidindo o futuro da relação com seu único filho. E então me virei e disse não. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Viviane abriu a boca para protestar, mas Dr. Fábio levantou a mão pedindo calma. Renato finalmente ergueu os olhos e me olhou, uma mistura de surpresa e algo que parecia esperança, como se uma parte dele quisesse que eu recusasse. Voltei para minha cadeira e expliquei minha posição. Disse que não queria destruir o restaurante. Não queria ver meu filho falir. Não queria vingança. O que eu queria era justiça, reconhecimento, respeito. Dr. Augusto, então, apresentou nossa contraproposta. Ele tinha passado a semana inteira preparando, com base em avaliações de mercado, análise de faturamento e cálculos de participação nos lucros dos últimos anos. O valor justo da minha parte, segundo os cálculos, era de R$640 mil. Mais um acerto retroativo de lucros não distribuídos. R$180 mil. Total, R$820 mil, pagos em 24 parcelas mensais. Viviane ficou pálida. Dr. Fábio começou a folhear os documentos, procurando alguma brecha. Renato continuava em silêncio, processando os números. Mas eu não tinha terminado. Disse que o dinheiro era importante, mas não era o mais importante. Havia outras condições. Primeira condição: Renato jantaria comigo pelo menos 2 vezes por mês. Não jantares formais em restaurante chique. Jantares na minha casa, na mesa onde ele cresceu, comendo a comida que eu preparasse. Só nós dois, sem Viviane, sem telefone, sem pressa. Segunda condição: Pedro,
meu neto, passaria um final de semana por mês comigo. Um final de semana inteiro, de sexta à noite até domingo à tarde, para que ele conhecesse a avó de verdade, não a figura distante que aparecia em festas para ser motivo de piada. Terceira condição: Viviane me escreveria uma carta de desculpas. Não um pedido informal, não um áudio de WhatsApp. Uma carta escrita à mão, reconhecendo a humilhação que me causou na festa de aniversário. Essa carta ficaria comigo, como registro de que o que aconteceu foi real e foi reconhecido. Quando terminei de falar, o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o relógio na parede do escritório. Dr. Fábio olhou para seus clientes, claramente esperando que eles rejeitassem as condições. Viviane estava vermelha de raiva contida, os lábios apertados numa linha fina. Mas foi Renato quem falou primeiro. E o que ele disse me surpreendeu. Ele disse: "Eu aceito." Viviane se virou para ele como se tivesse levado um tapa. Sibilou algo que eu não conseguia ouvir, mas ele a ignorou. Olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que entramos naquela sala e repetiu. Ele disse: "Mãe, eu aceito as condições, todas elas. Você está certa, eu errei, errei muito. E se isso é o que preciso fazer para consertar, eu faço." Viviane levantou da cadeira furiosa. Disse que aquilo era absurdo, que era humilhação, que ela não ia escrever carta nenhuma pedindo desculpas para ninguém. Dr. Fábio tentou acalmá-la, mas ela não queria ouvir. Disse que preferia deixar o financiamento cair, que arrumava dinheiro de outro jeito, que não ia se rebaixar. E então, Renato fez algo que eu nunca tinha visto ele fazer em todos os anos de casamento. Ele se levantou, olhou para a esposa e disse com uma firmeza que me lembrou Osvaldo. Ele disse: "Viviane, você vai escrever essa carta, porque a mulher que você humilhou na sua festa é a mulher que me deu a vida. É a mulher que abriu mão de tudo para me criar. É a mulher que investiu todas as economias dela para eu realizar meu sonho. E eu fui covarde demais para defendê-la quando você fez aquela piada cruel. Então sim, você vai escrever. E eu vou estar do lado dela enquanto você faz isso." Viviane olhou para o marido como se não o reconhecesse. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, borrando a maquiagem que ela tinha aplicado com tanto cuidado. Ela abriu a boca para argumentar, mas não saiu nenhum som. Apenas pegou a bolsa e saiu da sala, batendo a porta atrás de si. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Depois, Dr. Fábio pigarreou e disse que precisava consultar sua cliente antes de formalizar qualquer acordo. Dr. Augusto concordou e sugeriu um recesso de uma semana para que todos pensassem com calma. Quando os advogados saíram para resolver detalhes no corredor, ficamos só eu e Renato na sala. Meu filho, meu único filho, sentado do outro lado da mesa, com os olhos cheios de lágrimas que ele lutava para não derramar. Ele perguntou se eu podia perdoá-lo. Eu pensei por um momento antes de responder. Disse que perdão não era algo que se dava de uma vez, como presente de aniversário. Perdão era construído aos poucos, com atitudes, com tempo, com provas de que a mudança era real. Disse que eu queria perdoá-lo, que uma parte de mim já tinha perdoado no momento em que ele enfrentou Viviane naquela sala, mas que precisava ver consistência. Precisava ver que ele era o homem que o pai dele criou, não o homem que Viviane estava transformando ele. Renato assentiu, enxugando os olhos. Disse que entendia, que ia provar, que não ia me decepcionar de novo. Eu levantei da minha cadeira, dei a volta na mesa e, pela primeira vez em anos, abracei meu filho de verdade. Não aquele abraço formal de quem se encontra em festa. Um abraço de mãe, apertado, demorado, sentindo o coração dele bater contra o meu. Quando nos separamos, ele disse algo que ficou gravado na minha memória. Ele disse: "Pai teria orgulho de você, mãe, do jeito que você lidou com tudo isso." Eu não tive metade da sua coragem. Respondi que o pai teria orgulho de nós dois, dele por finalmente acordar, e de mim por finalmente me levantar. Saí daquele escritório sentindo que uma tinha terminado e outra estava começando. O dinheiro viria, os jantares aconteceriam, Pedro passaria os finais de semana comigo. Mas mais importante que tudo isso era saber que meu filho, em algum lugar debaixo daqueles anos de omissão, ainda era o menino que eu criei. A carta de Viviane chegou 5 dias depois. Escrita à mão,
em papel timbrado, com a letra tremida de quem escreveu contra a vontade. Não era uma carta calorosa, não era um pedido sincero de desculpas, era formal, fria, quase burocrática. Li cada linha sentada na mesa da cozinha, com uma xícara de café ao lado. Ela dizia que reconhecia ter sido inadequada na festa de aniversário, que os comentários feitos não refletiam seus verdadeiros sentimentos, que lamentava qualquer constrangimento causado. Palavras escolhidas com cuidado para admitir o mínimo possível enquanto cumpria a exigência. Mas era uma carta. E cada palavra ali representava algo que ela nunca imaginou ter que fazer. Reconhecer que a sogra que ela desprezava tinha poder. A mulher que achava que podia me humilhar em público sem consequências, agora estava assinando um documento admitindo o erro. Dobrei a carta com cuidado e coloquei num envelope. Depois, caminhei até o quarto e abri o armário do corredor. No fundo, atrás das certidões e documentos antigos, estava a pasta preta. A mesma pasta que Osvaldo organizou com tanto cuidado, a mesma pasta que guardava os contratos que me protegeram. Guardei a carta ali dentro, junto com os outros documentos. Não como troféu, como eu disse antes, como lembrete, de que dignidade não se implora, se conquista. Fechei a pasta e passei a mão pela capa de couro gasta. Osvaldo tinha razão desde o início. Amor é amor, mas papel é papel. E agora eu tinha todos os papéis que precisava para recomeçar. 8 meses se passaram desde aquela reunião no escritório do Dr. Augusto. 8 meses que pareceram uma vida inteira, porque foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a viver de novo. Estou sentada agora na varanda do meu sobrado, o mesmo sobrado onde criei meu filho, onde vivi com Osvaldo por quase 4 décadas, onde passei anos me sentindo invisível. Mas a varanda está diferente. Tem vasos novos com flores que eu mesma plantei, uma cadeira de balanço que comprei num antiquário do centro e uma mesinha onde apoio minha xícara de café toda manhã enquanto vejo o sol nascer. A primeira parcela do acordo chegou 30 dias depois da assinatura do contrato. R$ 34.166. Parece um número estranho, mas é o resultado de 820 mil divididos por 24 meses. Quando vi aquele valor na minha conta, fiquei olhando para a tela do celular por vários minutos. Não era o dinheiro em si que me emocionava. Era o que ele representava, reconhecimento. Depois de tantos anos sendo ignorada, finalmente alguém estava dizendo, em números, que meu sacrifício tinha valor. Com as primeiras parcelas, fiz coisas que adiei a vida inteira. Reformei a cozinha, aquela cozinha onde preparei milhares de refeições para uma família que nem sempre me agradeceu. Troquei o fogão velho por um novo, coloquei armários planejados, comprei uma geladeira que faz gelo sozinha. Parece bobagem, mas toda vez que abro a porta daquela geladeira e vejo os cubos de gelo caindo no copo, eu sorrio. É um sorriso de quem finalmente pode ter as pequenas coisas que sempre quis. Comprei um carro também. Nada extravagante, um popular 0 km, prata, automático. Aos 67 anos, aprendi a dirigir novamente. Tinha parado há décadas, quando Osvaldo assumiu a função de motorista da família. Fiz aulas de reciclagem, tirei a carteira atualizada e agora saio sozinha para onde eu quiser, na hora que eu quiser. A sensação de liberdade que isso me dá é impossível de explicar para quem nunca dependeu dos outros para se locomover. Mas as mudanças mais importantes não foram materiais. Foram as mudanças nas pessoas ao meu redor. E, principalmente, as mudanças em mim. Renato cumpriu cada palavra do acordo. Toda segunda e toda quinta quinzena, ele aparece na minha porta às 7 da noite. Sozinho, como combinamos. Sem Viviane, sem telefone tocando, sem pressa de ir embora. A gente senta na mesa da cozinha, eu sirvo a comida que preparei com carinho e conversamos. Conversamos de verdade, como não fazíamos há anos. No começo, os jantares eram estranhos. Renato chegava tenso, sem saber o que dizer, como se estivesse cumprindo uma obrigação. Eu também ficava nervosa, medindo as palavras, com medo de falar algo que estragasse aquele momento frágil. Mas aos poucos, semana após semana, as coisas foram mudando. Ele começou a me contar sobre o restaurante, sobre os desafios do dia a dia, sobre os funcionários, sobre os planos para o futuro, coisas que ele nunca tinha compartilhado comigo antes.
Eu ouvia com atenção, fazia perguntas, dava opiniões quando ele pedia, e percebi que meu filho, lá no fundo, ainda precisava da mãe. Não da mãe que cuidava e se calava, da mãe que participava, que opinava, que existia. Numa dessas noites, ele me contou algo que me pegou de surpresa. Disse que depois de tudo o que aconteceu, ele e Viviane fizeram terapia de casal, que as coisas entre eles tinham mudado também, que Viviane tinha entendido, pela primeira vez, o quanto ela tinha sido cruel comigo ao longo dos anos. Não sei se acredito completamente nisso, mas vi nos olhos do meu filho que ele acreditava. E por enquanto, isso basta. Pedro, meu neto, vem passar um final de semana por mês comigo, de sexta à noite até domingo à tarde, como acordamos. No primeiro final de semana, ele chegou tímido, sem saber direito o que fazer numa casa sem videogame, sem tablet, sem televisão de 50 polegadas. Mas eu tinha preparado outras coisas. Ensinei ele a fazer bolo de chocolate, a mesma receita que ensinei para o pai dele quando era criança. Mostramos fotos antigas do álbum de família, e ele ficou fascinado vendo o pai de shorts e camiseta, brincando no quintal dessa mesma casa. Contei histórias do avô Osvaldo, histórias que Renato nunca teve tempo de contar. Pedro ouviu tudo com os olhos arregalados, como se estivesse descobrindo um tesouro escondido. No segundo final de semana, ele já chegou animado. Perguntou se a gente ia fazer bolo de novo, se eu ia contar mais histórias do avô. E foi assim que nasceu nossa tradição. Toda visita, uma receita nova e uma história antiga. Pedro agora sabe fazer bolo de cenoura, pudim de leite, pão de queijo. E conhece histórias que nem o pai dele lembra. Ele me chama de Vó Lene. Não sei quando começou, mas agora é assim que ele me chama. Toda vez que ouço essa voz de criança dizendo Vó Lene, meu coração se enche de uma alegria que eu achava que nunca mais ia sentir. É o tipo de alegria que não se compra com dinheiro, que não se conquista com contratos. É a alegria de ser amada por quem você é, não pelo que você pode oferecer. Viviane e eu nos vemos pouco. Quando ela vem buscar Pedro no domingo, fica esperando no carro. Às vezes acena de longe, às vezes nem isso. A relação entre nós é de uma cordialidade gelada, e sinceramente está bom assim. Não preciso que ela goste de mim. Preciso apenas que me respeite. E isso, pelo menos por enquanto, ela está fazendo. A carta de desculpas continua guardada na pasta preta, junto com os outros documentos. Nunca mostrei para ninguém, nunca comentei com Renato. É um assunto encerrado, um capítulo fechado. Mas de vez em quando estou sozinha e pensativa, abro a pasta e releio aquelas palavras frias, formais, escritas por obrigação. E me lembro de como me senti naquela festa, com o champanhe escorrendo pelo vestido, ouvindo as risadas que me tratavam como piada. A carta é minha prova de que as coisas mudaram, de que eu mudei. Falando em mudança, descobri coisas sobre mim mesma que eu não conhecia. Descobri que gosto de pintar. Me inscrevi num curso de aquarela no Centro Cultural do bairro, e toda quarta-feira à tarde eu passo 3 horas cercada de tintas, pincéis e outras mulheres da minha idade que também estão redescobrindo quem são. Minha professora, Dona Carmen, tem 74 anos e começou a pintar depois dos 60. Ela diz que a terceira idade é quando a gente finalmente tem tempo de fazer o que sempre quis. E ela está certa. Durante décadas, eu vivi para os outros. Agora, pela primeira vez, estou vivendo para mim. Também entrei para um grupo de caminhada que se encontra todo sábado de manhã no parque. São umas 15 mulheres, todas acima dos 60, todas com histórias parecidas com a minha. Viúvas, aposentadas, algumas abandonadas por filhos, outras reconciliadas. A gente caminha, conversa, ri, reclama da vida e celebra as pequenas vitórias. Tenho amigas agora. Amigas de verdade, não apenas conhecidas de festa ou vizinhas de cumprimento. Dona Berenice, aquela que me indicou o Dr. Augusto, se tornou uma das minhas melhores amigas. A gente se fala quase todo dia, almoça juntas pelo menos uma vez por semana, viaja junto quando aparece oportunidade. No mês passado, fomos para Florianópolis, a mesma cidade onde passei minha lua de mel com Osvaldo há mais de 40 anos. Caminhei pela praia onde caminhamos juntos.
Sentei num banco parecido com o banco onde ele me pediu em casamento. E chorei. Chorei de saudade, mas também de gratidão. Por ter tido aquele homem na minha vida. Por ele ter me preparado para um futuro que ele não viveria para ver. Às vezes me pergunto se Osvaldo estaria orgulhoso de mim. Do jeito que lidei com tudo, das decisões que tomei, da mulher que me tornei. E toda vez que faço essa pergunta, olho para a foto dele na estante e sinto que sim. Que ele estaria sorrindo daquele jeito calmo dele, dizendo: "Eu sabia que você conseguia, Marlene. Sempre soube. O dinheiro do acordo está sendo bem administrado. Separei uma parte para emergências, outra para viagens, outra para pequenos luxos que eu sempre neguei a mim mesma. Não sou rica, não vou fingir que sou, mas tenho conforto, tenho segurança. Tenho a tranquilidade de saber que se precisar de alguma coisa, não vou depender de ninguém para conseguir. E o restaurante? O Sabor e Alma continua prosperando. Renato conseguiu o financiamento depois que a situação societária foi regularizada. A 4ª unidade abriu há 3 meses, num shopping novo da cidade. Ele me convidou para a inauguração, e eu fui. Dessa vez, não fui como a sogra invisível que fica no canto. Fui como a mulher que ajudou a construir aquele sonho, que investiu suas economias, que merecia estar ali. Renato me apresentou para os convidados como minha mãe, Marlene, uma das fundadoras do Sabor e Alma. Fundadora. Ele usou essa palavra. E quando ouvi aquilo, algo se completou dentro de mim. Não era reconhecimento tardio, não era reparação forçada. Era meu filho, finalmente, me vendo como eu sempre fui. Viviane estava lá também, claro. Me cumprimentou com um sorriso educado, perguntou se eu estava bem, ofereceu uma taça de champanhe. Eu aceitei. Bebi olhando para ela nos olhos, lembrando de outra taça de champanhe, em outra festa, que manchou meu vestido e mudou minha vida. Ela deve ter lembrado também, porque desviou o olhar primeiro. Não sinto mais raiva de Viviane. Não sinto mais mágoa. Não sinto mais aquele peso no peito toda vez que penso nela. O que sinto é indiferença. E a indiferença, descobri, é muito mais libertadora do que o perdão. Perdoar exige esforço, exige vontade, exige tempo. A indiferença simplesmente acontece quando a pessoa deixa de ter poder sobre você. E Viviane não tem mais poder nenhum sobre mim. Hoje, olhando para trás, vejo que aquela festa de aniversário foi o pior e o melhor dia da minha vida. O pior porque me mostrou, de forma brutal, o quanto eu era desprezada pelas pessoas que deviam me amar. O melhor porque me acordou. Me fez levantar, me fez lutar, me fez descobrir uma força que eu não sabia que tinha. Osvaldo costumava dizer que a gente só conhece uma pessoa de verdade quando ela está encurralada. Quando não tem saída, quando precisa escolher entre se render ou se levantar. Naquela noite, no banheiro daquela festa, com o vestido manchado e o coração em pedaços, eu estava encurralada. E escolhi me levantar. Se você está ouvindo essa história e se identificou com alguma parte dela, eu quero que saiba de uma coisa. Nunca é tarde. Nunca é tarde para exigir respeito, para estabelecer limites, para se colocar em primeiro lugar. A gente passa a vida inteira cuidando dos outros, se sacrificando pelos outros, se diminuindo pelos outros. E quando finalmente decide cuidar de si mesma, o mundo chama de egoísmo. Mas não é. É sobrevivência, é dignidade, é amor próprio. Eu tenho 67 anos, sou viúva, aposentada, avó. Tenho rugas no rosto, cabelos brancos e um corpo que já não é mais o mesmo. Mas também tenho algo que não tinha 8 meses atrás. Paz. A paz de quem sabe o próprio valor. A paz de quem não aceita mais ser tratada como menos. A paz de quem finalmente se libertou. Ontem à noite, antes de dormir, olhei para a foto de Osvaldo na cabeceira da cama. Contei para ele sobre o meu dia, sobre as aulas de aquarela, sobre o bolo que fiz com Pedro, sobre o jantar com Renato. E no final, disse algo que nunca tinha dito em voz alta. Eu disse: "Obrigada, meu amor, por ter me preparado, por ter acreditado em mim antes de eu acreditar, por ter me amado do jeito certo, o jeito que me ensinou a me amar também." E então, apaguei a luz, fechei os olhos e dormi o sono tranquilo de quem não deve nada a ninguém. Nem desculpas, nem explicações, nem a própria dignidade.
Meu nome é Marlene Ferreira dos Santos. Tenho 67 anos. E essa história, que começou com uma humilhação, termina com uma certeza. Eu finalmente sou a mulher que sempre fui. Só precisei de coragem para deixá-la aparecer. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo. No meu lugar, o que você faria? Sua mensagem pode iluminar o dia de alguém.